Teixeira, né? Eu moro em Teçaindá, eu tenho 17 anos, estou fazendo o curso de hardware pela Microcamp, já há 2 anos quase, já estou perto de concluir, né? E o curso de hardware é um curso que tem vários módulos de incentivo que explicam bastante coisa a respeito de você se autossustentar dentro de uma carreira, né? Trabalhar por conta. Então a gente vai estar falando sobre os efeitos que a pandemia gerou, né? A quarentena, o isolamento gerou nesse tipo de coisa, do emprego, né? Do trabalhar. E vai estar falando um pouco também, eu no caso vou estar contando um pouco da minha experiência com isso. Como é que eu fiz para vencer esse desafio? Como é que eu fiz para dar a volta por cima e passar por esse problema e resolver, dar uma solução, né, realmente. Vamos para o segundo slide. Primeiro, antes de falar sobre o que eu fiz, né, o que deu certo para mim, eu preciso falar sobre o curso, né, sobre a Microcamp em si. Eu entrei na Microcamp no finalzinho de 2018, lá em novembro, mais ou menos, né, que era um momento assim que as aulas já tinham se encerrado, não tinha mais o conteúdo, né, então eu iniciei mesmo, de fato, no começo de 2019. E a gente começou a fazer o curso ali. O curso é bem bacana em relação a isso, ele te dá uma base muito interessante. Isso eu caracterizo como uma sorte que eu tive, né? De ter recebido toda essa instrução, esse conteúdo antes, né? Porque foi uma coisa que quando a pandemia entrou, quando o isolamento veio, eu já tinha uma base muito forte que tinha vindo do curso da Microcamp. Eu cheguei a fazer outros cursos também, outras capacitações, né? Cursos de eletrônica, cursos de hardware, outros cursos fora. Mas nenhum dos cursos que eu fiz fora deu um apoio que eu tive nas apostilas do curso, porque na Microcamp, quando eu entrei, eu comecei a fazer os conteúdos da minha área, do hardware, e logo após vieram algumas apostilas de apoio, como uma das apostilas do curso que se trata de boas práticas de manutenção, que vai falar sobre como montar sua própria assistência, vai falar um pouco de como você fazer para trabalhar por conta, trabalhar de forma autônoma. E isso foi uma base muito interessante que o curso deu para me ajudar também. Colaborou muito com as minhas ações durante todo esse período de isolamento, até eu chegar onde eu tô. Então, o curso da Microcamp ele me ajudou nisso, realmente, né? A quarentena começou no início de 2020, né, nos primeiros meses. Eu já tinha começado a trabalhar nos últimos meses de 2019. Eu já tinha começado a reparar equipamentos. Eu comecei a trabalhar na minha área, né, que é hardware. Não necessariamente comecei a trabalhar só com computadores e com celulares, né? No começo eu consertava de tudo, desde o celular pequenininho, o Pocket, até a geladeira do vizinho, né? Eu tinha uma prática de serviço diferente da que eu tenho hoje, bem diferente para falar a verdade. Eu comecei consertando esse equipamento na casa das pessoas. Então a pessoa vinha até a minha casa ou me contatava pelo celular, enfim. De algum jeito a pessoa entrava em contato comigo e falava: olha, eu tenho tal coisa lá para você consertar, para você ver. Eu tenho um negócio que deu tal problema, eu preciso que você veja. E aí eu ia na casa da pessoa, né, eu ia até a casa dela, a residência dela, e lá eu olhava, via o que era o problema, já levava uma quantidade absurda de ferramentas para lá, uma mochila. E às vezes lá mesmo eu resolvi o problema. Na casa da pessoa mesmo, eu deitava debaixo do equipamento lá, ou pegava o equipamento, desmontava, às vezes na presença do próprio cliente, do próprio dono, e fazia o reparo. Era assim que funcionava, né? Para mim, é dessa forma que eu trabalhava. E a quarentena veio, né? O coronavírus, pandemia, se instaurou no mundo, e aí aconteceu que isso acabou. Não tinha mais como eu fazer dessa maneira, dessa forma. Até porque o isolamento veio, as pessoas tinham que ficar em casa, as pessoas começaram a ter receio, muitas nem recebiam outras pessoas em casa, e com razão, todo mundo estava nessa de se cuidar, era o certo a se fazer no momento. E aí acabou que o meu modo de serviço, o meu modo de trabalho tinha terminado, eu não podia mais fazer aquilo da maneira como eu fazia antes. E levando os ensinamentos do curso da Microcamp, eu comecei a ter essa luz, né? Eu comecei a ter as ideias de como eu ia fazer
nos próximos dias. Falando um pouco sobre esse negócio da pandemia, esse tipo de situação, como a gente enfrentou, que é uma dificuldade, né, de forma geral, começaram a surgir várias questões, né, porque a pandemia, o isolamento, ele veio e mudou várias coisas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente teve mudanças na forma como a gente se locomovia, na forma como a gente trabalhava, na forma da interação das pessoas, que passou a ser bem mais virtual nessa época. Então a gente começou a ter várias indagações, várias questões para a gente que começaram a aparecer. E uma delas foi como que a gente vai fazer agora para trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro, né? A gente teve um problema, né, no Brasil nos últimos anos, que foi o desemprego. Ele cresceu muito nos últimos anos. E eu já vou passar para vocês, em números, isso, pesquisas que eu fiz, e o desemprego nesses últimos meses de pandemia, ele deu um salto absurdo, assim. Aumentou de forma esporádica, assim, abrupta, brusca, assim, o número de desemprego. E realmente, o trabalho, emprego em geral, foi uma coisa que sentiu bastante o impacto dessa dificuldade que a gente passou, que a gente está enfrentando. Porque muitas empresas fecharam as portas, muitas empresas, para não fecharem as portas, cortaram gastos, fizeram demissões. Então, realmente foi uma situação bem complicada. E entre essas questões que surgem na nossa cabeça, na nossa mente durante esses períodos é como me adaptar a essa nova situação? Porque como muitas pessoas chegaram a pontuar nos dias que a gente está vivendo, e realmente é uma realidade, nós estamos vivendo um novo normal, uma nova situação de normalidade. Isso agora para nós é o que funciona, né? Antes era feito de uma forma, agora é feito de uma forma totalmente diferente, e a gente tem que tratar isso como o nosso normal, porque é o novo normal que a gente está enfrentando. E como eu vou me adaptar, né? Antes eu saía, eu pegava 2 busões, ia para o meu emprego, ia trabalhar, voltava, pegava busão de novo, topava com várias pessoas. E agora isso tudo se tornou perigoso, porque agora tem um vírus em circulação e pegar ônibus se tornou perigoso, sair na rua, topar com pessoas se tornou perigoso. Então, tudo isso agora requer atenção, requer um certo cuidado. Então, as pessoas, elas automaticamente têm receio de fazer isso. Então, o normal que antes era normal, agora se tornou perigoso. E aí a gente tem que começar a pensar em novos modos de fazer funcionar sem que seja perigoso. Novos modos de fazer o que era antes, mas de forma segura, se protegendo, se cuidando e cuidando das pessoas que a gente ama, né? E aí a gente começa a pensar em algumas ideias. A minha ideia foi começar a exercer a minha área dentro da minha casa. Eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu montei um ambiente de trabalho dentro do meu quarto e aqui em casa eu trabalho. Essa foi a maneira como eu me adaptei ao novo normal. Essa foi a maneira como eu fiz para continuar garantindo a minha renda, mesmo estando em isolamento social. Tem outras partes, né, dessa mudança que eu tive que fazer, várias outras subprodutos, né, dessa mudança que eu tive que adaptar na minha vida, e a gente vai estar falando sobre isso ao longo dessa palestra, desse trabalho aqui. Falando sobre o desemprego que eu já tinha citado antes, foi basicamente isso que vocês estão vendo que aconteceu, né? Eu fiz um gráfico, eu me debati para fazer esse gráfico, tá, gente? Foi complicado. Eu não tinha mexido com Excel fazia muito tempo, então me desculpem se não tiver muito bacana. Mas basicamente é isso. Pegando dados, esses dados são do G1, do G1 Economia, tá? Depois eu vou estar deixando o link no chat para vocês. E basicamente foi isso que aconteceu. Lá no começo de 2020, lá em maio, nós tínhamos aí um número em torno de 9 milhões e 800 mil desempregados no país, né? O desemprego ele sempre foi um problema do nosso país, não é de agora. Nos últimos anos aí a gente veio tendo um aumento significativo no número. Mas ele é um aumento que vem tendo ao longo dos anos de forma padrão, de uma forma controlada, de certa forma, podemos dizer. Mas nesses últimos meses, dentro desse ano que a gente teve de pandemia, de isolamento,
esse número ele aumentou muito, né? No dia 28 de junho, segundo o G1, a gente tinha cerca de 12 milhões e 400 mil desempregados no país. Fazendo a soma de tudo isso, a gente tem um número de 2 milhões e 600 mil desempregados a mais do que no começo do ano. Então, assim, por mais que o desemprego tenha uma crescente nos últimos anos, 2 milhões e 600 mil é muita gente para alguns meses de um ano. Então, assim, a gente vê quão forte foi a porrada que essa pandemia deu na parte econômica, na parte de empregos no nosso país. Realmente deixou muita gente desempregada. 2 milhões e 600 mil pessoas. No meio dessas pessoas, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, todo mundo tem suas necessidades do dia a dia. Na vida do trabalhador brasileiro, pagar aluguel, pagar boleto. Então, enfim, é muito difícil, realmente, é uma situação bem complicada. E aí, várias dessas pessoas, uma grande parte delas, teve que fazer exatamente como eu fiz, que é se adaptar ao novo normal, buscar formas de trabalhar, de garantir sua renda, claro, de forma honesta, no meio disso tudo, no meio desse caos que foi, né? Porque agora a gente já está um pouco mais habituado, já começamos a achar formas, maneiras de se virar, né? Mas no começo realmente foi apavorante a situação. Todo mundo se perguntava o que fazer e ninguém achava uma solução, porque viam várias e várias perguntas diante da gente e a gente não sabia como responder nenhuma delas. Agora, por se passar vários meses, a gente já entende como é que faz para a gente por cima e realmente se reconstruir a nossa vida diante dessa situação. Agora falando um pouco sobre a área de hardware, falando um pouco sobre o que eu faço, o que eu estudo, mas são coisas que se aplicam a qualquer área, né? São dicas básicas de organização, de separação de tempo, separação de recursos, priorização de coisas. Então, que a gente possa estar discorrendo sobre isso de forma clara, objetiva, e que cada um possa absorver um pouco e levar para a vida esse tipo de ensinamento, não sei se a gente pode chamar assim. Na minha área de hardware, o que acontece? É complicado por alguns pontos. Hardware, quando se fala em hardware, se imagina manutenção em equipamento eletrônico, manutenção em celular, manutenção em computador. Só que o problema é que a manutenção em si, ela pode ser feita num ambiente afastado, num ambiente isolado. Eu posso pegar um equipamento, por exemplo, de um colega meu e trazer para minha casa para consertar. Isso é uma coisa até comum, ser feita no meio. O problema é a interação com as pessoas. Então, eu preciso que o meu cliente, meu potencial cliente, ele saiba do meu serviço. Então, eu preciso que, de alguma forma, ele conheça a minha pessoa, conheça o meu serviço, conheça o fato de que eu faço isso. Eu preciso que ele entre em contato comigo e eu preciso ter um contato, ter uma comunicação ali com ele para que ele envie equipamento para mim poder fazer o reparo, ter uma comunicação ali, tudo, para eu poder estar trabalhando. Porque não é simplesmente pegar, eu vou consertar equipamento, eu vou consertar celular, eu vou consertar computador e é isso. E aí vai começar a cair os computadores, os celulares do céu, vai começar a abrir, vou começar a puxar aqui pela janela e vou colocar aqui dentro e vou consertar. Não funciona dessa forma, né? As pessoas estão envolvidas nesse trâmite aí. E é uma das coisas, inclusive, que é abordado no curso da Microcamp em um dos módulos, né? Que é abordado sobre a relação interpessoal, né? Como lidar com os clientes, a maneira certa de se comunicar e tudo mais. Também está dentro do curso isso. E foi uma das coisas, inclusive, um dos módulos que me ajudou nessa parte, né? Então, dentro da minha área de hardware, foi de certa forma fácil? Sim. Eu consegui montar o meu ambiente de trabalho? Consegui. Mas foi à custa de bastante sacrifício. Para todos vocês terem uma ideia, minha casa é uma casa que é pequena, então eu não tenho muito espaço para poder fazer isso. E eu tive que montar um ambiente de trabalho. Primeira coisa que veio na minha cabeça eu faço reparos na casa das pessoas, ok? Normalmente as pessoas têm um lugar vago, que elas colocam equipamento ali, me colocam ali, e eu faço o serviço ali, pronto, acabou. Porque era normalmente isso que eu fazia. Eu fazia reparo na casa das pessoas, tinha o equipamento lá, a pessoa falava, tem uma área ali.
Ah, tem um cantinho ali, você pode ir até ali e levar ele lá e consertar lá. E era isso que eu fazia. Às vezes a pessoa tinha uma área, tinha um quartinho que dava para me usar e eu ficava lá consertando. E agora eu já não tinha mais isso. Eu tinha simplesmente o meu quarto, que é pequeno, para conseguir colocar coisas dentro, porque agora não era mais um equipamento, né? Porque quando eu ia na casa de uma pessoa consertar determinada coisa, eu tinha aquele equipamento ali naquele ambiente, aquele único equipamento, e ali eu consertava aquilo e pronto, sem problemas, sem estresse, sem nada. E agora eu estava vivendo num ambiente totalmente diferente, que no caso é a minha casa. É um ambiente que eu estou habituado, mas ao mesmo tempo era totalmente diferente, porque eu nunca tinha trabalhado nele. E agora eu tinha vários equipamentos, porque as pessoas começaram a mandar. E agora eu tinha que, como desafio, conseguir montar um ambiente de trabalho aqui dentro para mim conseguir desempenhar a minha tarefa, a minha função. E foi uma das partes complicadas. E é aí que a gente consegue entender como que o ser humano vence as dificuldades, né? Nessa pandemia, nessa quarentena, até mesmo carpinteiro eu já fui, né? Porque a bancada que eu uso para trabalhar, a mesa que eu uso para trabalhar, eu tive que fazer. Então eu fiz uma mesa de madeira, certo? Grande, suficiente para mim poder colocar tudo em cima. Eu construí uma mesa e aí eu coloquei. Eu fiz uma mesa sob medida, meu quarto é pequeno, e aí eu fiz essa mesa do tamanho certo, que ia caber dentro do quarto. E aí tá aqui. A mesinha fica do meu lado, e aí sempre que eu preciso, eu coloco os equipamentos em cima, já tenho lugarzinho para colocar os equipamentos que estão em espera, né? Os equipamentos que foram trazidos, que tem prazos mais à frente, e aí eu vou consertando um, e eu vou pegando o outro, consertando o outro, e assim vai indo a minha rotina de trabalho. Fiz a mesa, adquiri várias ferramentas de acordo com que o tempo ia passando, né? Isso com os meus lucros de trabalho. Eu ia trabalhando em casa, ia garantindo uma renda, com essa renda eu ia comprando ferramentas, porque foi outra necessidade que surgiu de acordo com o que eu ia fazendo, porque eu não tinha ferramentas necessárias para fazer reparos mais complexos, apesar de ter o conhecimento, de estar fazendo o curso, de estar ganhando essa carga de conhecimento, eu não tinha as ferramentas necessárias, porque eu não trabalhava em casa, não trabalhava na comodidade do ambiente que eu tinha todos os dias. Eu trabalhava na casa das pessoas e muitas ferramentas eram difíceis de levar para casa das pessoas. Então eu não tinha. E também por conta de não ter tanta frequência de trabalho, de serviço, assim, eu trabalhava de vez em quando, eu ia na casa de alguém para consertar um equipamento, então eu não tinha condições também, às vezes, de comprar. Né? Mas com essa mudança que eu tive, eu trabalhei em casa, comecei a juntar ferramentas, e no começo da pandemia, o efeito que teve nesse tipo de setor, vamos dizer assim, de assistência técnica, assistência autorizada, foi de certa forma positivo, porque pensem comigo, a pandemia começou, o isolamento começou. Começou todo esse negócio de estudo à distância, EAD. Começou o negócio de home office, trabalhar em casa. Né? Todo mundo que tinha um notebook, um tablet, alguma coisa, um computador empoeirado no fundo de casa, guardado numa despensa, ele começou a tirar a poeira desse aparelho, desse dispositivo, e começou a querer encontrar uma solução de colocar aquilo para funcionar, porque agora ele precisava. Né? Muitas vezes a pessoa lidava ali só com o celular, tinha um notebook que tinha defeito, que estava guardado em algum lugar da casa, e aí pronto. Ele não podia mais trabalhar presencialmente, ele foi designado para trabalhar em home office. E agora ele precisava desse notebook. E automaticamente essa pessoa ela vai em busca de alguém que consiga consertar aquele equipamento que tem um defeito para ela poder usar, para poder trabalhar. Né? Então, assim, foi um momento, o começo da pandemia, que melhorou essa área. Então, eu consegui trabalhar bastante nesse começo. Ainda tem equipamento do começo da pandemia aqui ainda, que está esperando peças, né? Reposição de componente, está aqui ainda. E tem frutos do meu trabalho da pandemia, do começo da pandemia, que ainda estão surtindo efeito sobre o que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, com a renda do começo da pandemia, dos serviços que foram realizados, a gente comprou ferramentas interessantes para trabalhar na minha área. Então,
acabei comprando estação de retrabalho, acabei comprando vários acessórios, insumos para poder trabalhar em cima dessa renda que eu consegui obter trabalhando em casa. Então, olha que legal. Antes eu trabalhava fora, eu tinha um outro esquema de trabalho, e aí eu não ganhava tanto, porque eu não trabalhava de forma tão frequente, eu não trabalhava tanto. E agora, trabalhando em casa, eu trabalho com mais frequência, eu tenho mais serviço, então eu consigo garantir uma renda até maior. Maior a ponto de eu conseguir comprar as minhas ferramentas, melhorar o meu maquinário e poder trabalhar melhor, oferecer um serviço de mais qualidade. Então, na minha área de hardware, a mudança que teve foi essa, eu consegui me adaptar dessa forma. Dentro do curso de hardware, falando um pouco agora sobre coisas que eu quero passar mesmo, que vão servir para outras pessoas em outras áreas, dentro da apostila do conteúdo de hardware, tem um módulo que se chama Boas Práticas de Manutenção, né? E dentro desse módulo tem algo dentro dele, um conteúdo dentro dele, que seriam boas práticas para prestações de serviços. Porque na minha área de hardware, o que a gente faz é basicamente vender um serviço, prestar um serviço. A pessoa entra em contato comigo, fala, olha, eu tenho tal coisa, com tal defeito, eu preciso que você conserte. Ah, ok, traz para mim. A pessoa traz, eu vou fazer um orçamento. Eu faço um orçamento do que precisa ser feito, quanto vai custar, a pessoa, não, ok, eu aprovo ou eu não aprovo. E aí, dependendo da aprovação do cliente, a gente faz o serviço, ok, o cliente leva, feito o pagamento, tudo certo. Mas, entre esse processo, para que eu tenha sucesso na minha prática da minha prestação de serviço, que é isso que eu faço, prestar um serviço de manutenção, de conserto, tem algumas coisas que devem ser, que eu devo me atentar, né? Prestação de serviço, no caso da minha, vou me colocar como exemplo para ficar mais fácil de eu ilustrar, tem algumas coisas envolvidas. Eu não só lido com os equipamentos que eu conserto, com as coisas que eu mexo, com o celular que eu conserto, com o notebook que eu conserto. Eu também vou ter uma parte que eu vou lidar com pessoas, eu vou ter uma parte onde eu vou ter que fazer divulgação do meu serviço, eu vou ter uma parte que eu vou ter que fazer orçamentos, que eu vou ter que usar dos meus princípios para poder julgar certas situações, eu vou ter que priorizar coisas, eu vou ter que separar o meu tempo, porque além de trabalhar, eu sou um ser humano e faço outras coisas, isso deve estar muito assim fixado na nossa cabeça, né? Porque não adianta se matar de trabalhar e deixar o que é necessário também de lado, né? Então envolve várias coisas. Então, dentro dos módulos do curso, a gente aprende que é interessante ter uma boa comunicação com as pessoas para poder continuar prestando serviço de uma forma agradável. Porque o que acontece? O que mudou no começo da pandemia? Normalmente, a propaganda do meu serviço, as pessoas divulgavam meus trabalhos por mim. Eu não precisava fazer nada, sério mesmo. Tipo, eu não precisava falar nada. De repente chegava o pessoal aqui na porta de casa, olha, fulano conhece o ciclano que falou para ele que você arruma tal coisa. Então eu vim aqui trazer porque o primo de ciclano falou para mim que conhece uma pessoa que falou que você conserta. E aí eu ficava, meu Deus, cara, o povo tá fazendo propaganda de mim. E realmente, era um boca a boca, né? As pessoas faziam propaganda, um contava para o outro, que contava para outra pessoa, que tinha um parente que tinha alguma coisa que precisava consertar e trazia para mim. E era assim que era feito. E quando entrou o isolamento social, acabou isso, porque as pessoas, elas cortaram interação, né? O isolamento veio basicamente para literalmente isolar as pessoas. As pessoas não ficavam aí nas esquinas, nos lugares, conversando por horas e horas a fio, como faziam antes, né? Se bem que na era da tecnologia tá até meio incomum disso acontecer. Mas antes do isolamento, acontecia até com uma certa frequência aqui no lugar onde eu moro. E quando entrou o isolamento, acabou isso. As pessoas elas não contavam, não compartilhavam mais esse tipo de coisa, né? Eu percebi isso de acordo com que as pessoas foram parando de procurar. E aí eu comecei a pensar comigo, cara, tem alguma coisa acontecendo.
Tem alguma coisa que não está certa, que mudou de forma negativa e está implicando na divulgação do meu serviço. E aí foi onde eu comecei a achar uma maneira, eu comecei a procurar, no caso, uma maneira de resolver esse outro problema, essa outra questão. Eu falei, cara, se todo mundo está buscando fazer as suas coisas de forma digital, se todo mundo está buscando a interação de forma digital, então, obviamente, eu vou precisar fazer o meu merchan de forma digital também. E foi aí que eu comecei a levar a propaganda do meu serviço para as minhas redes sociais, comecei a levar para aplicativo de mensagem, e comecei a anunciar na internet mesmo, começar a vender o serviço. Começou a aparecer até gente de outros estados, eu comecei a explicar que não tinha como, porque ainda não tinha esse esquema de logística ainda para poder lidar com reparo de outro estado, com outras coisas. E aí começou a aparecer uma galera. E aí voltou a aparecer os clientes, voltou a aparecer o pessoal com equipamento para consertar, através da propaganda que foi feita na internet. Foi feita em Instagram, foi feita em WhatsApp, e aí eu comecei a mandar mensagem, comecei a estruturar um textinho para poder anunciar, para poder mostrar um pouco do meu trabalho, anexar foto e tudo mais, e teve um impacto positivo para mim. Começou a aparecer mais trabalhos, eu comecei a trabalhar com mais frequência de novo, a minha renda se manteve estável, e aí eu consegui vencer mais essa dificuldade. Eu comecei a melhorar o meu ritmo de trabalho através disso. Fora a divulgação, que é o ponto que eu tratei aqui agora, do serviço, a divulgação do trabalho, também tem aquele ponto de satisfação, né? Se as pessoas trazem uma coisa, um serviço para você, no meu caso, me trazem algo para consertar. No caso de um design gráfico, vão pedir algo para ele fazer algum design. No caso de um programador, eles vão pedir algum aplicativo, algum programa, algum software. E tem o ponto da satisfação, né? Tem aquela coisa de depois do serviço, a pessoa olhar e dizer, fulano faz um bom serviço. Fulano presta um serviço legal, um serviço de qualidade. Fulano presta um serviço bacana. Fulano faz um reparo bem feito. Realmente, não voltou a dar defeito, eu não tive problema, meu equipamento não está machucado, não está estragado, não tem nenhuma avaria visual, né? Ele não estragou de nenhuma outra forma. Porque na minha área é realmente bem complicado trabalhar com esse tipo de coisa, tá, o pessoal? Porque equipamento, principalmente quando ele é de outra pessoa, que geralmente é quando você trabalha nessa área, ele requer um cuidado assim bem alto. Porque você tem que ter em mente que não é só você pegar aquele serviço para fazer, para executar, e fazer ele de qualquer maneira, né? E entregar e achar que está tudo bem, né? Aqui dentro de casa, trabalhando, eu senti isso com maior peso. Porque da maneira que eu trabalhava, né, prestando reparo, prestando serviço na casa das pessoas, muitas vezes eu fazia o serviço na frente do cliente. Eu fazia na frente do dono do equipamento. Então, assim, é claro que o cuidado de quem está fazendo o serviço, a responsabilidade, acaba sendo maior. O peso, a pressão em cima de você é maior, porque a pessoa está te olhando. Imagina você, sei lá, deixar a tampa de um equipamento cair na frente do cliente, na casa dele, né? É uma cena meio complicada, é um negócio meio complicado. Dentro de casa, acaba que a gente relaxa um pouco. A gente acaba deixando um pouco disso de lado, porque a pressão é menor, às vezes a gente acaba sendo até um pouco desleixado em alguns casos. E não pode acontecer, de forma nenhuma, é claro. E aí foi outra coisa que eu acabei vencendo com o tempo, né? Organização também é um ponto, né? Eu já falei sobre divulgação, então vamos passar para a parte de organização. Foi outra coisa que eu melhorei dentro do período de isolamento, né? No momento que eu comecei a trabalhar dentro de casa, surgiu a primeira coisa com qual eu precisava me preocupar, que era a organização. Eu tinha vários equipamentos dentro da minha casa, do meu quarto, mais precisamente, na bancada. Esses equipamentos têm prazos para ser entregues, porque uma parte da minha organização também é isso. Se você vai prestar serviço de alguma forma, procure se organizar
também nessa questão de prazos, tá? Até para você não se perder. Imagina que loucura é você ter vários trabalhos para fazer e ter vários clientes ligando para você, mandando mensagem para você, te cobrando, falando, cadê aquele serviço? Cadê aquela planilha que você ia me passar? Ou até mesmo quando você trabalha numa empresa, isso é importante. Às vezes você trabalha numa empresa, numa firma de contabilidade, já pensou ter o seu chefe te mandando mensagem, te cobrando toda hora sobre, cadê aquela planilha, cadê aquele modelo que você ia me apresentar? Cadê? Você não apresenta já faz tanto tempo. Imagina que loucura para mim seria ter cliente ligando para mim, cadê meu celular? Você pegou já faz uma semana para consertar, ainda não passou ainda. Entendem? Então, tipo, esse é um problema, esse negócio de prazos. Então, sempre estabeleça prazos para entregar as suas coisas, para entregar os seus serviços. Nunca deixe nada assim perdidamente no tempo, porque isso atrapalha bastante, tá? Então, sempre que pega algum serviço para fazer, no meu caso, eu estabeleço um prazo. Olha, de acordo com isso aqui, eu estabeleço um prazo, assim, mais ou menos, tendo uma noção do que é, mais ou menos eu estabeleço um prazo de, vem pegar esse equipamento aqui, eu vou avisar em uma semana. Eu vou pedir para solicitar para buscar em 2 semanas, um mês, 2 meses. Então eu estabeleço o prazo, porque de certa forma eu evito que essa pessoa ela venha ficar me cobrando toda hora e toda hora e toda hora pedindo cadê, consertou, já está pronto, quando é que fica pronto, quando é que eu posso ir pegar? A pessoa ela já vai ter um prazo que eu estabeleci, olha, vem pegar daqui um mês. Então a pessoa vai deixar o equipamento aqui. Claro que existem alguns que vão cobrar da mesma forma? Existem, mas são menos. São uma pequena parte das pessoas. A maior parte delas vai trazer o equipamento. Pode vir pegar quanto? Pode vir pegar daqui um mês. Aí a pessoa vai deixar o equipamento aqui, vai deixar o telefone, e aí, daqui um mês, eu vou ter consertado, né? Já vamos falar disso também, da responsabilidade de cumprir os prazos, mas enfim, eu já vou ter consertado, e aí eu vou ligar para a pessoa e falar, olha, o prazo de um mês se encerrou, o serviço está pronto, e pode estar vindo buscar. E vai estar tudo certo, não vou ter problemas em relação a isso. Uma parte interessante deixa eu só perguntar rapidinho, pessoal, tá tudo certo? Todo mundo tá conseguindo me ouvir tranquilo? Tá tudo certo com a transmissão? Tá sim, cara, tudo certinho. Pode continuar. Tudo bem, então. Vamos lá, vamos continuar. Outro ponto importante, dentro disso que eu tô falando ainda, é a responsabilidade para se cumprir esses prazos. Porque outra coisa complicada também é você olhar para a pessoa e falar, olha, esse serviço aqui, pela dificuldade, pelo que eu julgo que ele vai demorar 2 meses para ser concluído. Aí, ok. Eu pego esse equipamento, guardo, e aí eu começo a trabalhar em outras coisas, começo a fazer outras coisas, me perco na minha divisão, na minha organização, e aí se passam 2 meses, o meu prazo estoura e aí eu não concluí o serviço. Eu não fiz o que era para mim ter feito. Eu não consertei aquele equipamento, ou não fiz aquela planilha, ou não entreguei aquele modelo. E aí a pessoa vai, obviamente, ligar e perguntar, ué, cadê? Tá concluído já? Já posso ir pegar? Você não ligou, você não avisou nada? E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu resolvo essa situação? É uma situação chata. Por quê? Porque eu tomei a responsabilidade de fazer algo e não fiz. Eu furei com a minha responsabilidade. Isso também é um ponto de organização. Você organizar os seus prazos, definir as datas e cumprir. É uma responsabilidade que você está adquirindo quando você monta prazos e estabelece datas. Fala, vou te entregar isso em tal dia. Tal dia tem que estar pronto. Porque isso vai entrar também na sua satisfação de serviço no fim. Isso vai interferir no que as pessoas vão falar do seu trabalho depois. E para pessoas que dependem muito, moram em lugares pequenos, principalmente, e dependem muito da divulgação entre as pessoas dizerem o que elas acham do serviço e falarem para outros, divulgarem para outras, e assim a divulgação ir acontecendo, dependem muito disso, da satisfação. Se uma pessoa chegar para outra e dizer, olha, eu levei o meu equipamento, o meu notebook, lá para o Márcio para consertar, e ele fez um serviço maravilhoso, ficou muito bom, ele tomou um cuidado absurdo, meu notebook está intacto, e ele não deu defeito mais, está funcionando muito bem. Se ela chega e fala isso para outra pessoa, essa pessoa ela vai ter vontade da próxima vez, ela vai ter predisposição a pegar o equipamento dela que possa ter um defeito, e vai trazer para mim consertar.
vai chegar aqui e vai falar, olha, fulano falou muito bem do seu serviço, falou que você faz um serviço legal, eu trouxe aqui por causa de fulano, fulano me indicou você. E aí é uma coisa muito boa, é uma situação muito gratificante, de certa forma. Da mesma forma, se você fizer um serviço ruim, a pessoa traz, vamos imaginar que a pessoa traga uma situação hipotética, a pessoa traga um notebook para mim, e aí na hora de abrir, eu tenha cuidado zero, eu estrague várias partes plásticas do computador e tal, e aí eu faça uma gambiarra dentro para poder consertar, e aí vamos supor que volte funcionando para a casa do cliente, mas o equipamento chegou perfeito de forma estética e ele vai com a estética prejudicada, porque eu não soube abrir, eu não tive cuidado, e às vezes esse equipamento volta a ter defeito, dentro foi uma gambiarra, não foi uma coisa definitiva, não foi um reparo honesto. Essa pessoa, ela em alguns casos vai pedir, solicitar garantia, vai pedir para trazer esse equipamento de novo, e em muitos casos a pessoa não vai trazer mais nada para mim consertar. E ainda por cima, ela vai falar para outras pessoas, ela vai passar essa mensagem, olha, levei um notebook, um computador lá na casa do Márcio, e assim, eu me arrependi totalmente, porque ele deixou meu computador todo marcado, o serviço não ficou bom, porque voltou a dar o mesmo defeito, ele só pegou o meu dinheiro e não resolveu o meu problema, eu não recomendo levar lá. Essa outra pessoa que está ouvindo vai falar, opa, pera lá, eu vou passar perto dessa pessoa, vou passar longe dessa pessoa, então eu não vou levar nada lá para ele consertar, porque ele estraga as coisas das pessoas, né? Então não tem por que eu fazer isso. E aí vai acabar, em vez de propagar o meu serviço, vai retrair as pessoas, eu vou acabar extinguindo os meus clientes, eu não vou ter mais frequência de trabalho, como eu gosto de falar, né? Porque as pessoas elas vão acabar fugindo do meu serviço e procurando uma opção mais segura, de certa forma, assim. Pontos de organização importantes também são organizar o nosso tempo, até porque a gente precisa fazer as nossas tarefas do dia a dia, lidar com a casa, com a família e tal. Não pode se deixar isso de lado de maneira nenhuma. Trabalhar de forma segura, de forma saudável, tá? Não gastar muito tempo. Não é porque eu estou trabalhando em casa agora que, nossa, tudo desregrado. Vou trabalhar 10 horas por dia e vou trabalhar na base do energético e do café e vamos lá, e vamos lá. Eu comecei a fazer isso no começo da pandemia, comecei a sentir os efeitos, né? Eu tenho estado bem menos disposto e tenho tido problemas com ansiedade, justamente porque eu trabalhei demais. Eu me esforcei demais nos primeiros meses para trabalhar num ritmo assim, meio que alucinante. Eu estava trabalhando 10, 11 horas por dia. Às vezes eu parava pausas pequenas para alimentação e tomar banho e continuava, ia naquele batidão. E aí começou a me fazer mal. Então, um ponto importante também de organização que eu aprendi durante esse tempo é organizar o tempo, separar o tempo. Tempo de trabalhar é tempo de trabalhar. Você passou prazos justamente para isso, para poder ter um tempo mais elástico para poder realizar aquele serviço, né? Isso vai valer para qualquer tipo de prestação de serviço, qualquer produto qualquer serviço que você venda, né? Separe bem o seu tempo para não ter problemas psicológicos ou até mesmo, sei lá, velho, você tem um problema de saúde, porque não pode, a gente não pode passar dos nossos limites. Então, esses são os pontos de organização que eu queria passar, né? A base disso, para mim, funcionou, né? Todas essas coisas que eu fiz, para mim, tem gerado um efeito positivo, sim. Então, eu tenho trabalhado, desde o começo da pandemia eu tenho garantido uma renda extra, né? Comprei minhas ferramentas, pude comprar coisas que eu queria comprar para mim, pude me sustentar, de certa forma, com a renda que eu tive trabalhando assim. Coisa que não era tão fácil para mim com a renda que eu tinha antes. Olha que coisa legal. Então, no fim, a gente caracteriza a pandemia como uma coisa muito ruim, realmente é bem ruim. Um vírus que totalmente mortal, né, que está circulando na nossa sociedade, no nosso mundo, e está dizimando assim, a população. Mas o que acontece? Meu pai costuma dizer bastante isso. Toda situação ruim, ela tem um pingo de bondade. Ela tem um pingo de coisas boas. E para nós, eu caracterizo assim, eu penso assim, que uma das coisas benéficas que trouxe tudo isso, toda essa situação,
foi que a gente reaprendeu a viver de uma forma mais prática. A gente aprendeu a fazer as nossas coisas do dia a dia de uma forma melhor, né? Mais cômoda. Então a gente está trabalhando, a gente está estudando dentro de casa, a gente está fazendo as nossas coisas. E o mais legal de tudo isso é que no começo da pandemia, a gente pensou, nossa, isso não vai dar certo de maneira nenhuma, cara. Isso não vai dar certo, meu Deus, eu trabalhando em casa. Eu pensei isso. Senhor, mano, meu quarto é muito pequeno e como é que eu vou fazer para colocar equipamento, alojar coisa aqui dentro? Nossa, vai virar uma bagunça e não vai dar certo. Eu não vou ter mais a minha renda, não vou ter mais como ajudar em casa. E virou uma bagunça os meus pensamentos. E olha só agora, eu tenho a minha bancada, eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho toda uma organização, organizei para mim folha de ordem de serviço, então eu estou conseguindo me virar através disso, através dessa ideia de me organizar, estabelecer prazos, separar o meu tempo, priorizar tarefas, e eu estou conseguindo, né? Então, eu me adaptei ao novo normal. Eu consegui trabalhar dentro do isolamento social, dentro da pandemia, através de pequenas coisas, né? Coisas que eu aprendi dentro do curso da Microcamp, coisas que eu aprendi observando a minha volta e coisas que eu tirei de ensinamento da própria pandemia, né? Que modificou tudo à nossa volta, a maneira como a gente faz quase tudo. E trouxe benefícios também para nós, porque a gente aprendeu a fazer coisas de uma forma muito mais prática do que a gente fazia antes. Com o auxílio da tecnologia, que é a nossa área, né? A gente consegue fazer coisas que antes a gente tinha trabalho para fazer, a gente consegue fazer melhor. Olha que coisa, eu me deslocava antes para a casa das pessoas, muitas vezes com ferramenta insuficiente para poder fazer reparo que eu demorava horas. E agora eu otimizei o meu tempo de serviço porque eu estabeleci uma tabela de horários, eu estabeleci prazos para os meus serviços, eu comprei ferramentas através da renda que eu tive trabalhando em casa e agora eu consigo fazer os serviços num período de tempo bem menor. Porque agora eu já peguei o ritmo, eu já comecei a trabalhar e eu fui aprendendo coisas ao longo da minha jornada de trabalho. Então eu me acostumei a trabalhar em casa. E talvez seja um modelo de serviço que eu leve para depois da pandemia. A divulgação pela internet, como funcionou para mim, eu vou levar para depois da pandemia. Para quando tudo isso acabar, eu ainda vou continuar fazendo essas coisas, porque foram coisas que esse período difícil de dificuldade, ele me ensinou. Então, realmente, o período de dificuldade é um período onde as pessoas aprendem a fazer as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais prática. Então, era isso que eu queria passar para vocês todos, tá? Na manhã de hoje. Era a maneira como eu fiz o que eu fiz. Comecei a trabalhar, comecei a prestar os meus serviços dentro da minha casa. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença de vocês, pela atenção, pelo tempo. E abro esse último período aí para, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser passar alguma experiência, passar algum ensinamento, falar sobre algo. Tá aberto. Primeiramente, cara, eu gostaria de te dar os parabéns por toda a estrutura, pela calma na hora de falar, para uma primeira apresentação. O senhor está de parabéns, foi realmente um conteúdo fantástico. Cara, eu fico muito feliz com relação a todo o seu avanço em relação à forma que você foi progredindo dentro da nossa carreira e pela sua dedicação, cara, por realmente da sua força de vontade e pela forma que você foi se organizando, pela forma que você foi colocando esse conteúdo em prática diariamente. Eu achei isso fantástico, cara. Meus parabéns, de verdade. Tenha aí sucesso por toda a sua vida, cara. Parabéns. Ok, eu agradeço. Agradeço também pela dedicação, pelo esforço, pelo tempo que você aplicou, Anderson, comigo, porque isso foi um crescimento que também diz respeito a você, cara. Tem dado as aulas aí, a gente veio sofrendo e vendo os efeitos dessa mudança, né, no nossa maneira de trabalhar, no nosso cotidiano, juntos, né, porque a gente tem as nossas aulas e a gente tá aos poucos vendo, né, como que a pandemia, como que o isolamento surtiu efeito na nossa vida, né, porque as nossas aulas antes eram presenciais,
Antes a gente estava lá na Microcamp, fazendo as aulas, vendo o conteúdo de forma prática, de forma presencial, e em um passo de mágica, assim, num período muito rápido, a gente começou a ter aulas online, a gente teve que se adaptar a uma nova plataforma de ensino, você como professor teve que se adaptar a um novo modo de dar as suas aulas, e eu achei tudo isso bacana, porque tudo isso para nós foi um avanço, para todos nós, né? A gente progrediu de uma forma muito positiva, né? Aprendendo a fazer todas essas coisas de uma forma normal, sendo que nós estamos vivendo numa época que não é tão normal. Então é uma coisa muito bacana. Então, realmente, eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui nessa manhã. Agradeço pela atenção de todos, pelo tempo de todos, e que todos vocês que estejam aí possam ter absorvido alguma coisa, alguma informação, alguma prática que eu utilizei para conseguir trabalhar dentro da minha casa, garantir a minha renda, e possam aplicar também na área de vocês, possam aplicar na vida de vocês, nem que seja simplesmente para dividir o horário, para dividir o tempo, e que possa usar isso de forma benéfica para as suas vidas. Então, era basicamente isso. Eu agradeço a todos. Eu vou deixar um link aqui no fim para todos vocês, que é o link da pesquisa sobre o desemprego no nosso país. E aí vocês podem dar uma olhada no link para poder ver com mais detalhes. E eu agradeço pela presença de todos. Era apenas isso. Obrigado. Valeu. Parabéns, Marco. Sensacional, hein, cara? Obrigado. Foi evolução mesmo, hein, rapaz? Você viu? Na pandemia, conseguir fazer tudo isso, tem que estar de parabéns, viu? Você vê como não é impossível as coisas, né? Isso é o efeito que a pandemia, o isolamento trouxe pra gente, né? Eu acho que isso foi muito benéfico na vida da gente, porque a gente conseguiu se adaptar de uma forma que coisas que a gente achava que não dava para fazer antes, a gente descobriu que era totalmente possível, né? Eu, por exemplo, eu achava que era impossível trabalhar dentro da minha casa. O meu quarto é bem pequeno mesmo. E no fim, cara, quando eu olhei aqui hoje cedo, antes de começar, eu falei, cara, que loucura. Eu virei marceneiro, fiz uma mesa, eu ganhei o suficiente para poder renovar as minhas máquinas, minhas ferramentas, e agora eu estou trabalhando num ritmo que eu achava que não dava, eu estou com uma quantidade de clientes que eu achava que eu não ia ter, e tudo isso foi o fruto de simplesmente mudar o meu modo de fazer as coisas. Porque a situação ela ficou mais difícil, né? A pandemia, o isolamento, ele trouxe a dificuldade para se conseguir clientes, para se conseguir trabalho. E ao mesmo tempo, quando eu mudei a forma de fazer as coisas, de acordo com o que a necessidade, a situação pedia, eu comecei a ter uma melhora no meu fluxo de clientes, no meu fluxo de trabalho. Eu melhorei o que eu estava fazendo, mesmo no momento que era mais difícil, era mais adverso. Então, realmente, trouxe um avanço interessante para nós essa questão de isolamento. E são coisas que a gente aprendeu durante esse período que a gente vai levar para depois dele, com certeza. Isso aí. Sem Certinho. dúvida nenhuma. É isso aí, gente. Então, a partir daí eu já encerro a minha participação e agradeço a todos, tá? A gente que agradece, Marcos. Um bom dia aí para você, parabéns. Fica com Deus, rapaz. Amém, nós todos. Agradeço também.